Só que eu por favor. Você já ouviu falar em departamento de miming? Algumas empresas já têm esse setor para resolver problemas e apontar soluções para várias situações que acontecem no dia a dia dentro do mundo corporativo. São estratégias que podem transformar um ambiente de trabalho, tornando-o até mais produtivo. Eu converso agora com o filósofo e consultor de empresas Tarso Firassi, que lançou o livro A Era do Significado. Tarso, boa tarde. O que significa a pessoa... O que a pessoa encontra aqui, na A Era do Significado? Vou mostrar primeiro aqui o livro, um livro bacanérrimo, interessantíssimo. Nós vamos sortear semana que vem, né? Mas nós vamos conversar sobre esse livro agora com o Tarso. O que a pessoa comprou, o que ela vai encontrar aqui? Uma das coisas, né? Porque tem várias coisas aqui. Bom, o livro chama A Era do Significado. Ele é uma proposta de fazer uma reflexão junto aos empresários. Muitas vezes o empresário se sente que ele é o dono da empresa, mas no fundo a empresa é que é dona dele. Ele pensa que tem liberdade para, sendo empresário, tomar grandes decisões. Na verdade, ele está com as mãos amarradas, porque a própria empresa, ele conduz a máquina, mas na verdade é a máquina que está conduzindo ele é conduzido. Então, se você não parar um certo momento e colocar as coisas em ordem, a casa em ordem, você acaba indo para onde você não quer e acaba achando então que a única solução é produzir mais, ter mais vendedores, desenvolver departamento de marketing para atender mais, vender mais. E esquece de fazer a contrapartida. Então, eu estou sugerindo que as empresas criem um departamento de costas para o departamento de marketing. Deixam o marketing olhando para fora e as empresas montem um departamento de costas olhando para dentro, que seria o departamento de mínimo. Pois é, que vantagem então que a empresa tem em montar esse departamento aí, por exemplo? Bom, muito lucro. Muito lucro. Pronto, vamos terminar aqui a entrevista. Muito obrigada, até amanhã. Eu acho que tudo já resumiu aí bastante. Além de muito lucro. Não, a questão é assim, você imagina que uma percepção do departamento de mínimo levou grandes empresas a tomar mudanças estratégicas. Um exemplo, a Coca-Cola no mundo hoje ela está desenvolvendo cada vez mais o mercado de água, o que não era previsto há 10 anos atrás. Foi depois de uma percepção de que o papel dela no mundo não era só levar aquele aguinha adocicada, mas era trabalhar com água, porque o planeta vai secar. A Shell Corporation, né? A Shell com energias alternativas. Hoje é a segunda maior fonte de renda da Shell, são os projetos da Shell alternativos. Isso sem contar as empresas mineiras que também, eu conheço, dou consultoria para algumas, que estão crescendo no significado. Porque a empresa ela cresce para cima, ela pode crescer para os lados, ela pode crescer para frente, para trás, pode crescer para baixo, tem muitos jeitos de crescer. Ela cresce quando ela se encontra, quando ela encontra as suas origens, porque quanto mais próximo da origem, ela chega ao seu destino. Porque origem e destino é, no fundo, uma coisa só. Então, para que as empresas se sintam em casa, né, eu até ia brincar com você, porque eu estou me sentindo bem em casa aqui. Por favor, você está no sofá da casa da gente. Mesmo porque a minha casa é essa daqui, ó. Mentira. Aqui é o São Bento, né, essa foto. São Bento. Então, a minha casa é aquela ali, esse telhadinho aqui, assim. Então você está praticamente em casa. Você está em casa. E quais são os principais problemas, então, que as empresas têm hoje? Olha, as empresas, primeiro é um grande sofrimento. As empresas que estão indo bem, que têm bastante dinheiro, às vezes são as que mais sofrem. Imagina. O sofrimento é de não exercer o seu papel no mundo. Então, existe um sofrimento que é assim, os donos das empresas estão sofrendo, a alta direção, a diretoria está sofrendo, porque hoje os compromissos são muito grandes, o dia está as horas são poucas, a capacidade de
fazer grandes negócios também fica restrito, a pessoa se ocupa muito, as empresas gastam 40% do tempo cuidando de impostos e tributos. Então, você imagina o que a gente poderia fazer para soltar essa empresa? Seria fazer com que as pessoas se encontrassem. Então, o departamento de Meaning tem uma coisa especificamente chamada Learning Design, que é como se fosse um personal training, só que em vez de desenvolver as capacidades físicas, desenvolve as capacidades psíquicas. Então, o livro são 75 capítulos o livro. Pois é, depois nós vamos falar quais são os temas Os primeiros abordados. 25 capítulos é para entrar nesse assunto que nós estamos falando, que é como as empresas podem crescer. O segundo grupo de 25 capítulos é como montar um departamento de Meaning nas empresas. Aqui está passo a passo, assim, né? Bem Porque passo a primeiro passo. você descobre, E depois cada você capítulo monta. tem 3 subcapítulos e está tudo muito curto e muito objetivo. E os últimos 25 capítulos é o combustível para funcionar já os departamentos de Meaning, que é como que nós já começamos a montar os conselhos de voluntários, conselhos de primeiros, segundos e terceiros filhos, porque na natureza a gente vê em formatos diferentes, os primeiros filhos são iguais. E como que a física quântica, através da teoria de mônadas, que é a teoria do posicionamento, está abrindo a cabeça e mostrando que a física saiu do laboratório, a física está nas empresas. A gente tem que usar esses conceitos todos nas nossas empresas. Então, criar um departamento de Meaning, posicionar a empresa para crescer, desenvolver parcerias estratégicas, descobrir qual o significado da nossa empresa para poder ir fundo nesse significado. Criar uma equipe bacana, de preferência dentro do conselho de naipes, que eu chamei de fratria, que é dos primeiros, segundos e terceiros irmãos alternadamente. Colocando as pessoas certas no lugar certo. Então, por exemplo, quem tem aquela vocação técnica vai trabalhar no departamento ligado ao técnico, são os terceiros filhos. Quem tem a vocação de energia vai trabalhar em departamentos ligados à energia. E quem tem a ligação com matéria, que são os primeiros filhos, vão trabalhar nos departamentos ligados à matéria. O livro vai explicar. Me conta aqui uma coisa, tá? E pequenas empresas, médias empresas também podem ter esse departamento? São os que mais se beneficiam. Porque a gente imagina uma coisa dessa, empresas enormes, e não, a empresa pequena também a gente consegue ter essa... Sem dúvida. Se você, por exemplo, pensar assim, existe alguma coisa que não vai bem na minha empresa, você já começou a fazer o departamento de Meaning. Já é, porque, veja só, nós consideramos assim, dentro da ciência ocidental, muito os valores concretos, assim, 2 mais 2, 4, a gente só caminha pelos pontos com certeza absoluta, com garantia. Mas nós não damos muita importância para o que nós sentimos, a gente nem sabe. Nosso vocabulário para emocional é muito infantil. Pequeno, é infantil. É isso mesmo. Então a gente fala assim, eu me senti bem lá. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Eu fui numa reunião, eu gostei muito de uma pessoa, mas só cumprimentei. Talvez se você tivesse ou mais vocabulário emocional, tivesse assim, mais treinamento, você poderia perceber que aonde você vibra junto é uma porta que está sendo convidada para você entrar. Você tem medo de sair da rotina, você tem medo de fazer uma coisa diferente, e se começa a trabalhar então que esse medo ele é uma espécie de honra aos pais. Porque a mãe falou assim, olha meu filho, você não deu passo maior do que a perna. Então todos esses elementos estão no subconsciente. Então nós temos que ir lá e fazer a primeira limpeza. Primeiro fazer terapia, né? Então por isso que acho que esse livro é o primeiro passo das empresas no divã. Isso, nós conversamos aqui com Tarso Pirassi, ele que é o autor A Era do Significado. Semana que vem nós vamos aí sortear 2 livros desse, quem sabe esse é o seu caso. Provavelmente será o seu caso, né? Porque todo mundo, depois que lê, eu falo que a gente tem sempre que estar lendo, que a gente está sempre reciclando coisas novas, né? E isso muda muito a gente pessoal e ganhar dinheiro, ter lucro aí. É muito bom, Tarso, muito obrigada. E às vezes assim, fala assim, olha, vender livro, por exemplo, é legal vender livro, né? Mas quando você já faz mais de 10 livros, você vê que o importante não é vender livro,
é você fazer as pessoas entenderem, entrar dentro e falar assim, quem sabe a minha empresa pode se beneficiar do departamento de mímica. Exatamente.